Estudo bíblico, a adoração a Deus. Neemias, capítulo 8, versículos 5 e 6. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. A adoração consiste nos atos e atitudes que reverenciam e honram a majestade do grande Deus do céu e da terra. Sendo assim, a adoração concentra-se em Deus e não no ser humano. No culto cristão, nós nos acercamos de Deus em gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós, em Cristo e através do Espírito Santo. A adoração requer o exercício da fé e o reconhecimento de que Ele é o nosso Deus e Senhor. Breve história da adoração ao verdadeiro Deus. O ser humano adora Deus desde o início da história. Adão e Eva tinham comunhão regular com Deus no Jardim do Éden. Gênesis 3:8. Caim e Abel trouxeram a Deus oferendas de vegetais e animais. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Os descendentes de Sete invocavam o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Noé construiu um altar ao Senhor para oferecer holocausto depois do dilúvio. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Abraão assinalou a paisagem da terra prometida com altares para oferecer holocaustos ao Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 7 e 8. Gênesis capítulo 13, versículo 4 e 18. Gênesis capítulo 22, versículo 9. E falou intimamente com ele. Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 33, Gênesis capítulo 22, versículo 11 ao 18. Somente depois do Êxodo, quando o tabernáculo foi construído, é que a adoração pública tornou-se formal. A partir de então, sacrifícios regulares passaram a ser oferecidos diariamente, e especialmente no sábado. E Deus estabeleceu várias festas sagradas, anuais, como ocasião de culto público dos israelitas. Êxodo capítulo 23, versículo 14 ao 17, Levítico capítulo 1 até o capítulo de número 7, Deuteronômio capítulo 12, versículo de número 16. O culto a Deus foi posteriormente centralizado no Templo de Jerusalém, conforme os planos de Davi, segundo relata a 1 Crônicas, capítulo 22 e até o capítulo de número 26. Quando o templo foi destruído em 586 a.C., os judeus construíram sinagogas como locais de ensino da lei e adoração a Deus, enquanto no exílio e aonde quer que vivessem a morar. As sinagogas continuaram a ser um uso para o culto, mesmo depois de construído o segundo templo por Zorobabel. Esdras, capítulo 3 ao 6. Nos tempos do Novo Testamento, haviam sinagogas na Palestina e em todas as partes do mundo romano, conforme consta no Evangelho qual escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 16, João 6:59, Atos, capítulo 6, versículo 9, Atos capítulo 13, versículo 14, Atos 14, versículo 1, Atos 17, do 1 ao 10, Atos 18, 4, Atos 19, versículo 8 e Atos 22, versículo 19. A adoração na igreja primitiva era prestada tanto no Templo de Jerusalém quanto em casas particulares. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Fora de Jerusalém, os cristãos prestavam cultos a Deus nas sinagogas. Enquanto isso, lhes foi permitido
Quando lhes foi proibido utilizá-las, passaram a cultuar a Deus noutros lugares, geralmente em casas particulares, conforme nós podemos ver em Atos 18:7, Romanos 16:5, Colossenses 4:15 e diversas outras passagens. Mas às vezes em salões públicos, conforme Atos 19, versículo 9 e 10. Manifestações da adoração cristã. Dois principais chaves norteiam a adoração cristã. Primeiro, a verdadeira adoração é que é prestada em espírito e em verdade. João 4:23. A adoração deve ser oferecida à altura da revelação que Deus fez de si mesmo através do seu Filho. João 14:6. Por sua vez, ela envolve o espírito humano, e não apenas a mente, e também como as manifestações do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 12. Segundo, a prática da adoração cristã deve corresponder ao padrão do Novo Testamento para a igreja. Atos, capítulo 7, versículo 44. Os crentes atuais devem desejar, buscar e esperar como norma para a igreja todos os elementos constantes na prática da adoração vista no Novo Testamento, conforme o princípio hermenêutico estudado na introdução a Atos dos Apóstolos. O fato marcante da adoração no Antigo Testamento era o sistema sacrificial, conforme Números 28, 29. Uma vez que o sacrifício de Cristo na cruz cumpriu esse sistema, já não há mais qualquer necessidade de derramamento de sangue como parte do culto cristão. Hebreus 9, do versículo 1 ao versículo 10 e o versículo de número 18. Através da ordenança da ceia do Senhor, a igreja no Novo Testamento comemorava continuamente o sacrifício de Cristo, efetuado de uma vez por todas. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Além disso, a exortação que tem a igreja é oferecer sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. E a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos 12, 1. Louvar a Deus é essencial à adoração cristã. O louvor era um elemento chave na adoração de Israel a Deus. Salmo 100, verso 4, Salmo 106, verso 1, Salmo 111, verso 1, Salmo 113, verso 1 e o Salmo 117. Bem como na adoração cristã primitiva, Atos, capítulo 2, versículo 46, 47, Atos, capítulo 16, versículo 25, Romanos, capítulo 15, versículo 10 e 11, Hebreus, capítulo 12, versículo de número 12. Uma maneira autêntica de louvar a Deus é cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. O Antigo Testamento está repleto de exortações sobre como cantar ao Senhor. 1 Crônicas 16, 23, Salmo 95, verso 1, Salmo 96, versos 1 e 2, Salmos 98, versos 1, 5 e 6, Salmos 100, versos 1 e 2. Na ocasião do nascimento de Jesus, a totalidade das hostes espirituais interrompeu num cântico de louvor, Lucas 2, versículos 13 e 14. E a igreja do Novo Testamento era um povo que cantava. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, Efésios, capítulo 5, versículo 19, Colossenses, capítulo 3, versículo 16, Tiago, capítulo 5, versículo de número 13. Os cânticos dos cristãos eram cantados ou com a mente, num idioma humano conhecido, ou com o espírito, através de línguas, conforme 1 Coríntios 14, 15. Em nenhuma circunstância os cânticos eram executados como passatempo. Outro elemento importante na adoração é buscar a face de Deus em oração.
Os santos do Antigo Testamento comunicavam-se constantemente com Deus através da oração. Gênesis 20, 17, Números 11, versículo 2, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 27, Daniel, capítulo 9, versículo 3 ao 19 e Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Os apóstolos oravam constantemente depois de Jesus subir ao céu. Atos capítulo 1, versículo 14. E a oração tornou-se parte regular da adoração cristã coletiva. Atos capítulo 2, versículo 42, Atos 20, 36, 1 Tessalonicenses 5, 17. Depois veremos um outro estudo bíblico sobre a oração eficaz. Essas orações eram, às vezes, por eles mesmos, Atos 4, 24 ao 30, e outras vezes eram orações intercessórias, ou seja, por outras pessoas, Atos 12, 5, Romanos 15, 30 ao 32 e Efésios 6, 18. Em todo tempo, a oração do crente deve ser acompanhada de ações de graças a Deus, conforme Efésios 5, 20, Filipenses 4, 6, Colossenses 3, 15 e 17, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 e 18. Como o acompanhada de ações de graças a Deus, conforme acabamos de ver. E também, assim também, o cântico. O orar podia ser feito em idiomas humano conhecido ou em línguas, como já constatamos em muitas passagens. E também em 1 Coríntios 14, versículo 13 ao 15. A confissão de pecados. Essa é uma outra maneira de manifestar a verdadeira adoração a Cristo. A confissão de pecados era sabidamente parte importante na adoração do Antigo Testamento. Deus estabelecera o dia da expiação para os israelitas como uma ocasião para a confissão nacional dos pecados. Levítico capítulo 16. Depois veremos um estudo sobre o dia da expiação. Salomão, na sua oração de dedicação do templo, reconheceu a importância da confissão. 1 Reis, capítulo 8, versículo 30 ao 36. Quando Esdras e Neemias verificaram até que ponto o povo de Deus se afastaram da sua lei, dirigiram toda a nação de Judá numa contrita oração pública de confissão, conforme capítulo 9. Assim também na oração do Pai Nosso. Jesus ensina os crentes a pedirem perdão pelos pecados. Mateus 6,12. Tiago ensina aos crentes a confessarem os seus pecados uns aos outros, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 16. Através da confissão sincera, recebemos a certeza do gracioso perdão divino. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A adoração deve também incluir a leitura em conjunto das Escrituras e a sua fiel exposição. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus ordenou que cada 7º ano, na festa dos tabernáculos, todos os israelitas se reunissem para a leitura pública da lei de Moisés, conforme Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 9 ao 13. O exemplo mais patente deste elemento no culto no Antigo Testamento surgiu no tempo de Esdras e Neemias. Como a fundamentação base para esse estudo, descrita em Neemias capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 12, a leitura das Escrituras passou a ser uma parte regular no culto da sinagoga no sábado, conforme nós podemos verificar em Lucas 4, 16 ao 19 e Atos 13, 15. Semelhantemente, quando os crentes do Novo Testamento reuniam-se para o culto, também ouviam a leitura da palavra de Deus. 1 Timóteo 4,13, Colossenses 4,16, 1 Tessalonicenses 5,27, juntamente com os ensinamentos, pregações e exortações baseadas nela, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Atos capítulo 19, versículo 8 ao 10 e Atos capítulo 20, versículo de número 7.
Sempre quando o povo de Deus se reunia na casa do Senhor, todos deviam trazer seus dízimos e suas ofertas. Salmo 96, verso 8 e Malaquias 3:10. Semelhantemente, Paulo escreveu aos cristãos de Corinto no tocante à coleta em favor da igreja de Jerusalém. Abre aspas. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Fecha aspas. 1 Coríntios 16, 2. A verdadeira adoração a Deus deve, portanto, ensejar uma oportunidade para apresentarmos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Algo singular no culto da igreja do Novo Testamento era a atuação do Espírito Santo e das suas manifestações. Entre essas manifestações do Espírito na congregação do Senhor, havia a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, manifestações especiais da fé, dons de curas, poderes miraculosos, profecia, discernimento de espírito, falar em línguas e a interpretação de línguas, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10. O caráter carismático do culto cristão primitivo vem também nas cartas de Paulo. Abre aspas. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Fecha aspas, 1 Coríntios 14, 26. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo expõe princípios normativos na adoração deles, conforme podemos verificar em 1 Coríntios 14, versículo 1 ao 33. O princípio dominante para o exercício de qualquer dom do Espírito Santo durante o culto é o fortalecimento e a edificação da congregação inteira. 1 Coríntios 12, versículo 7, 1 Coríntios 12, versículo de número 26. Depois vamos estudar sobre dons espirituais para o cristão, para o crente. O outro elemento excepcional na adoração segundo o Novo Testamento era a prática da ordenança, o batismo e a ceia do Senhor, a Santa Ceia, ou o partir do pão, conforme Atos capítulo 2, versículo 42. Parece que era observada diariamente entre os crentes logo depois do Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículo 46 ao 47. E posteriormente, pelo menos uma vez por semana. Atos capítulo 20, versículo 7 e versículo de número 11. O batismo, conforme a ordem de Cristo, Mateus 28, versículo 19 e 20, ocorria sempre que havia convenções e novas pessoas ingressavam na igreja. Atos capítulo 2, versículo 41, Atos 8, 12, Atos 9, 18, Atos 10, 48, Atos 16, versículo 30 ao 33 e Atos 19, versículo 1 ao 5. Agora sobre as bênçãos de Deus para os verdadeiros adoradores. Quando os crentes verdadeiramente adoravam a Deus, muitas bênçãos lhes estão reservadas por Ele. Por exemplo, Ele promete que estará com eles, Mateus 18, 20, e que entrará e ceará com eles, Apocalipse 3, 20, que envolverá o seu povo com a sua glória, Êxodo 40, 35, 2 Crônicas 7, 1, 1 Pedro 4, 14. Ele também promete que abençoará o seu povo com chuvas de bênçãos, Ezequiel 34, 26, especialmente com a paz, Salmos 29, 11. Depois nós vamos ver um estudo sobre a paz de Deus, que concederá fartura de alegria. Salmos 122, versos 1 e 2, Lucas 15, 7 e o versículo 10, capítulo 15, versículo 7 e o versículo 10, João, capítulo 15, versículo 11. Deus também promete que responderá às orações dos que oram com fé sincera. Marcos 11, 24, Tiago 5, versículo de número 15, e depois nós vamos estudar sobre a oração eficaz. Deus também promete que encherá de novo o seu povo com o Espírito Santo e com ousadia. Atos 4, 31. Ele promete que enviará manifestações do Espírito Santo entre o seu povo.
1 Coríntios 12, versículos 7 ao 13. Que guiará o seu povo em toda a verdade através do Espírito Santo, João 15, 26 e João 16, 13. Que santificará o seu povo através da palavra e pelo Espírito Santo, João 17, 17, até o versículo 19. Que consolará, animará e fortalecerá o seu povo, conforme Isaías 40, verso 1, versículo 1, 1 Coríntios 14, versículo 26, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que convencerá o povo do pecado, da justiça, do juízo, por meio do Espírito Santo, João, capítulo 16, versículo 8, e que salvará os pecadores presentes no culto de adoração sob a convicção do Espírito Santo, 1 Coríntios 14, versículo 22 ao 25. Da mesma forma, irmãos, também existem empecilhos à verdadeira adoração. O simples fato de pessoas se dizendo crentes realizarem um culto não é nenhuma garantia de que haja aí uma verdadeira adoração, nem que Deus aceite o seu louvor e ouça as suas orações. Se a adoração a Deus é mera formalidade, somente externa, e se o coração do povo de Deus está longe dele, tal adoração não será aceita por ele. Cristo repreendeu severamente os fariseus por sua hipocrisia. Eles observavam a lei de Deus por legalismo, enquanto seus corações estavam longe de Deus. Mateus 15, versículo 7 ao 9, Mateus 23, versículo 23 ao 28, bem como Marcos, capítulo 7, versículo 5 ao 7. Note a censura semelhante que ele dirigiu à igreja de Éfeso, que adorava o Senhor, mas já não o amava plenamente. Apocalipse 2, versículo 1 ao 5. Outro impedimento à verdadeira adoração é o modo de vista comprometido com o mundanismo, pecado e imoralidade. Deus recusou os sacrifícios do rei Saul, porque este desobedeceu o seu mandamento. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 ao versículo 23. Isaías repreendeu severamente o povo de Deus, como nação pecadora, povo carregado da iniquidade, da semente de malignos. Isaías capítulo 1, versículo 4. Ao mesmo tempo, porém, esse mesmo povo oferecia sacrifícios a Deus e comemorava seus dias santos. Por isso o Senhor declarou através de Isaías: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborreço. A minha alma aborrece. Já não são pesadas. Já me são pesadas. Perdão, irmãos. Já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías capítulo 1, versículo 14 ao 15. Semelhantemente na igreja do Novo Testamento. Jesus conclamou os adoradores em Sardes a se despertarem. Por quê? Abre aspas. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Da mesma maneira, Tiago indica que Deus não atenderá às orações egoístas daquele que não se separarem do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 5. O povo de Deus só pode ter certeza que Deus estará presente à sua adoração e a aceitará quando este povo tiver mãos limpas e coração puro. Salmo 24, versículo 3 e 4 e Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Toda honra e glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus.